early morning, 8 o'clock besides, see the lovely. E aí pessoal, tudo bom? Bora dar continuidade? Nosso assunto agora vai ser mistura de soluções sem reação química. Os solutos não reagem. Temos dois casos, quando os solutos são iguais, 2 quando os solutos são diferentes. Nós vamos ver aqui o caso 1, quando os solutos são diferentes. Vocês podem usar o livro-texto de vocês, unidade 2, capítulo 4. Vocês vão observar aí na subunidade 5, mistura de soluções que não reagem entre si. Mistura de soluções. Então nós temos a mistura sem reação e a mistura com reação. A mistura sem reação pode ser com solutos diferentes e pode ser com solutos iguais. Nós vamos trabalhar hoje nessa aula com mistura de reação sem reação química com solutos diferentes. No laboratório de química não existem soluções de todas as concentrações possíveis, né? Possíveis e imagináveis, a gente já viu isso. Portanto, é preciso que o químico realize processos de diluição ou de mistura de soluções para que assim ele possa ter a solução que ele deseja, evitando o desperdício de reagente. Mistura sem reação, solutos diferentes. Observem só aqui essa imagem. Eu tenho uma solução que está sendo despejada em outra solução, obtendo assim uma terceira solução, que é a mistura das duas. Portanto, a primeira solução, eu tenho uma concentração A que vem da relação entre a massa de um solvente A e um volume A. E a segunda solução, eu tenho uma concentração B que vem da massa de um solvente B, de um soluto B dividida pelo volume do solvente B. Então, a concentração final de A vai ser a massa da substância A mais o volume da solução A com o volume da solução B. Haja visto que os reagentes eles não reagem. Se eles não reagem, eles vão permanecer em solução. Então, tudo acontece como se fosse uma diluição. A mesma coisa vai acontecer para a substância B. A concentração final de B vai ser, então, a massa da substância B dividida pelo volume de B mais o volume de A, porque os volumes se somam. Já vimos que a diluição é um processo de acrescentar solvente a uma solução, né? Então, quando eu misturo duas soluções com solutos diferentes que não reagem, tudo acontece como se fosse uma diluição para cada soluto. Já vimos que diluição ou diluir é acrescentar solvente, né? Então, a massa inicial é a massa final, o volume final é a soma dos volumes do volume inicial e do volume adicionado. Quando o volume dobra, a concentração se reduz à metade. Se o volume triplica, a concentração fica 3 vezes menor. Então já vimos que diluição é acrescentar solvente à solução. A concentração diminui, a quantidade de soluto é a mesma, a quantidade de solvente se altera, o volume final é a soma do volume inicial com o volume adicionado e a concentração é o inverso, é a retirada do solvente com o aumento da concentração. Então, para a gente resolver aqui os problemas, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu tenho 3 recipientes. O primeiro é a solução A, o segundo é a solução B e o terceiro é a solução final, que é A e B. Então, eu tenho a concentração, eu tenho a massa de A, o volume de A e a concentração de A que eu descubro dividindo a massa pelo volume. Do mesmo jeito eu vou ter para a solução B e na solução final o que acontece? O volume vai ser a soma dos volumes. A massa de A dividida pelo volume de A mais o volume de B e a massa de B dividida pelo volume de B e o volume de A. Lembrando que eu posso usar essas expressões tanto para a concentração comum quanto para a concentração em quantidade de matéria. Só vai mudar as letras. No lugar do C vai ser o M de concentração mol por litro, no lugar do M vai ser o N e o volume é o volume. Eu posso também usar uma expressão, uma fórmula. Lembrando que a massa inicial é igual à massa final, então a concentração de A vezes o volume de A é igual à concentração final de A vezes o volume final. Lembrando que o volume final é a soma dos volumes de A e B. E eu vou usar a mesma fórmula também para a concentração de B, onde a concentração inicial de B vezes o volume inicial de B
é igual à concentração final de B, que vai ser menor do que a inicial, vezes o volume final. O volume final é a soma dos volumes, o volume de A mais o volume de B. Lembrando que tudo se passa como se houvesse uma diluição de ambas as soluções. Calcula-se usando o mesmo raciocínio para a diluição. Então aqui não tem novidade, continua sendo o mesmo assunto. Vamos trabalhar agora com exemplos resolvidos, né? Então o primeiro exemplo diz que eu tenho 100 ml de uma solução 30 gramas por litro de NaCl, sal de cozinha, adicionado a 400 ml de solução 10 gramas por litro de açúcar. Sal não reage com açúcar, então no final eu tenho uma massa de sal, eu tenho uma massa de açúcar dividido pela soma dos volumes. 100 mais 400 vai dar 500. Então eu calculo a nova concentração, a concentração final para o NaCl e a concentração final para o açúcar. Lembrando que como vai haver uma diluição, a concentração final sempre vai ser menor do que a inicial. Então vamos lá, eu desenho aqui os 3 copos, a solução do sal eu tenho ali, ó, 100 ml para 30 gramas, eu tenho aqui para a solução B, que é a solução de açúcar, e para a solução final eu vou calcular a concentração para cada uma. Então aqui eu tenho a massa de A, que eu ainda não sei, o volume de A é 100 ml ou 0,1 litro, a concentração de A é 30 gramas por litro. Quando eu multiplicar esse 30 por 0,1, eu tenho uma massa de A que é 3 gramas. Vou calcular agora para a solução de açúcar, o volume 400 ml, 0,4 litros, a concentração 10 gramas por litro, quando eu multiplico eu encontro 4 gramas. Então, para mim calcular a concentração final, eu vou dividir essas massas que eu já achei pela soma dos volumes. Vamos fazer esse processo agora. Então, para o sal, eu já tenho a massa que é 3 gramas. Então, eu vou dividir pela soma dos volumes, onde 100 mais 400 vai me dar 500. Eu vou dividir, esses 500 vai ser em litros, 0,5. Eu vou dividir 3 por 0,5, eu vou encontrar 6 gramas por litro. Fazendo o mesmo procedimento para o açúcar, eu vou dividir aquele 4, que é a massa da solução inicial, pela soma dos volumes, que me dá 500 ml, ou 0,5 litros, e eu encontro 8 gramas por litro. A 100 ml de uma solução 30 gramas por litro de NaCl são adicionados 400 ml de solução 10 gramas por litro de açúcar. Agora eu vou usar aquela fórmula, que é o segundo método, entendeu? Então está aqui a fórmula, vou substituir os valores, fazer para cada um. Agora, para o NaCl, para o sal, eu tenho a concentração inicial que é 30, o volume 100, a concentração final eu não sei, o volume final é 500. Observa que o volume final, 500, é 5 vezes maior do que 100, que é o volume inicial. Então, a concentração final é 5 vezes menor. 30 dividido por 5 vai me dar 6 gramas por litro. Já para a solução de açúcar, a concentração inicial é 10, o volume inicial é 400, a concentração final eu não sei, o volume final é a soma, 100 mais 400, 500. Aqui não dá para ver quantas vezes é maior, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5. Eu corto os 2 zeros do 500 com os 2 zeros do 400. Eu divido 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2, 2 vezes 4, 8 gramas por litro. Então, encontrei a minha solução. Vamos então agora para um segundo exemplo. A 300 ml de uma solução de NaCl, 0,1 mol por litro, concentração em quantidade de matéria. Foram adicionados 200 ml de solução 0,2 mol por litro de NaCl. Determine a concentração em quantidade de matéria dos íons presentes na solução. Então aqui eu calculo primeiro a concentração de cada sal na solução, fazendo igual como eu fiz anteriormente. Eu tenho 2 métodos para resolver isso. O primeiro é usando esses copos, né? Tem os dados aqui para cada substância. Substituindo os dados. Então, a primeira substância eu tenho, eu não sei a concentração em quantidade de matéria, eu sei que o volume é 300, que é 0,3, a concentração é 0,1. Se eu tenho o volume e a concentração, eu encontro a quantidade de matéria, que é 0,03. Então, essa quantidade de matéria eu vou dividir pela soma dos volumes. 300 mais 200 me dá 500 ml. Só que eu vou usar litros, 0,5 litros. Para a segunda solução, eu vou ver aqui, ó, que eu não tenho a quantidade de matéria ainda, o volume é 200 ml, que é 0,2, a concentração é 0,2, quando eu multiplico eu vou encontrar 0,04. Então eu vou pegar esse 0,04 e dividir pela soma dos volumes, que é 500 ml, 0,5, e assim eu vou ter a concentração final para cada substância.
Vamos fazer então aqui separadamente. Então eu já encontrei a quantidade de matéria da primeira substância, que é 0,03, vou dividir pela soma dos volumes, que vai me dar 0,5. Então dividindo 0,03 por 0,5, eu tenho 0,06 mol por litro. Já para a segunda solução, eu já calculei ali a quantidade de matéria, 0,04, divido por 0,5, vou encontrar 0,08 mol por litro. Agora, eu preciso fazer usando aqui a expressão, né? Então, já vimos como é que é a expressão, só muda o C pelo M. Em vez de ser C, vai ser M. Fazendo para cada substância, ó, ele diz que a concentração do NaCl é 0,1, o volume é 300, a concentração final eu não sei, o volume final é 500. Quando eu uso essa fórmula, eu não preciso transformar para ml. Eu não preciso. Quando eu fizer os cálculos aqui, eu vou encontrar 0,06 mol por litro. Faço a mesma coisa para o segundo sal, substituo os valores e vou encontrar 0,08 mol por litro. Tá, essa ainda não é minha resposta, ele quer as respostas dos íons. Por isso eu preciso fazer a dissociação. Então observem só, o NaCl, uma fórmula, se dissocia em um Na+, e um Cl-. Como a solução eu tenho 0,06 mol, então eu vou ter 0,06 de Na, 0,06 de Cl. Já para o CaCl2, eu tenho 1 mol de CaCl2, onde eu vou ter 1 Ca e vou ter 2 Cl-. Se a concentração da solução é 0,08, então eu vou ter o mesmo valor para o cálcio, para o Ca, 0,08, e vou ter o dobro do valor, que vai me dar 0,16 por Cl-. Mas observem que eu tenho um Cl- na primeira solução e eu tenho um Cl- na segunda. Então eu vou somar esse 0,06 com 0,26. Então no final eu tenho 0,06 mol por litro de íons sódios, Na+, 0,08 mol por litro de íons cálcio, Ca+, mais 2 aqui no caso, 0,22 mol por litro de íons Cl-. Essa é a minha resposta. E assim a gente conclui mais um assunto, mistura de soluções sem reação química com solutos diferentes. Os solutos não reagem.